Mas o motivo de compra desse carro foi diferente, foi atípico. Esse carro, a gente está comprando ele em garantia para o nosso cliente. Então essa 320 em específico, nós não fizemos a cobrança do cliente para comprar ela, né? Eu estou saindo aqui até para fazer a última validação antes de entrar e antes de entrega e tudo mais. Porque a primeira que a gente comprou, o motor explodiu. Acreditam nisso? Pois é, pela primeira vez na história da RB, vamos colocar aí que a gente está indo para 14 anos de atuação, já ultrapassamos a marca dos 4.000 carros comercializados aqui dentro, vistoria, não sei nem falar para vocês, eu perdi essa conta, infelizmente eu não contei quantas vistorias a gente fez, né, não registrei. Vamos contar a história completa? Sim, explodiu um B48 que a gente vendeu. Motor que equipa hoje 320, 330, geração G20, 2019 para frente. O carro estava em garantia, tanto nossa quanto da BMW, o motor explodiu e a BMW não concedeu garantia. Então vou explicar para vocês o que aconteceu, né? Um cliente nosso nos procurou para comprar uma BMW, né, ou 320 ou 330, a gente acabou localizando uma 330, e ele queria, né, que a gente pegasse um carro especificamente com plano BPS. O que é o plano BPS hoje? A fábrica oferece para a rede de concessionárias um plano que você dá 60% de entrada e o restante você parcela sem juros. E também vem 2 anos de garantia total do carro. Para o carro ser aprovado nesse plano, ele passa por uma série de testes e relatórios, na teoria. Para conseguir o BPS, vem até um contrato de garantia e tudo mais. Então, a gente tem negociado muitos carros BMW nesse plano. E não foi diferente, né? A gente localizou uma 330, a gente fez toda a vistoria do carro, o carro passou sem repintura nenhuma, o carro nunca bateu, pneu perfeito, manutenção todo em dia, tudo registrado no iDrive desde zero, BPS assinado, fizemos tudo, passamos o nosso scanner, né? A gente usa o scanner original BMW, mas não vinculado à BMW, né? A gente trabalha com ele offline, onde o carro constava tudo ser original. Então o carro não tinha nada, a não ser coding de painel, né? O pessoal que gosta das BMW sabe o que é isso. Você altera algumas configurações ali de conforto do carro, de luminosidade, de grafismo de painel e tudo mais. Isso não é feito na BMW, é feito fora. Então o carro tinha isso, mas como tinha plano BPS, tudo seguiu. Nosso cliente retirou o carro ali em começo de novembro, e numa viagem com a sua família, no final do ano, próximo do Natal, o carro simplesmente deu grupo propulsor, aquela musiquinha clássica de BMW quando dá falha, e começou a tripidar muito e ficar sem força. Na hora ele mandou mensagem pra gente, a gente tem um grupo que a gente dá pós-venda para os nossos clientes eterno, né? Então você comprou um carro conosco, você entra para um grupo onde tem toda a nossa equipe técnica e ele fica à sua disposição. Então, na hora ele mandou ali e a gente já falou, opa, nem anda com o carro, viagem acabou, aciona a BMW, falou, pô, mas eu tô próximo entre Minas e Brasília, o que eu faço com o carro? Eu falei, ó, o plano de garantia total é válido em todo o território nacional, então pode levar em qualquer concessionária, não precisa ser na que a gente comprou. E assim foi o carro para uma concessionária BMW de Brasília, onde depois de algum tempo falaram assim, ó, o problema aqui é bico, um bico morreu, só que o seu carro não tem garantia, e vamos ter que trocar um bico, fora de garantia, mandou orçamento, tá? Então, com toda a sua razão, o cliente veio nos questionar e eu falei assim, pera, não tô entendendo o que aconteceu também, deixa eu ver. E aí começamos a ligar na BMW, fala daqui, fala dali, e voa lá. O carro, lá em 2022 para 2023, ele teve remap. E durante uma das suas revisões na concessionária, foi identificado isso. Não sei exatamente se foi mapa ou se foi piggyback, um dos dois. Porque consta na lista da BMW que isso foi no histórico, né, de revisões do carro, na tela deles, o carro tinha fisicamente uma alteração de potência. Então não sei se eles viram o piggyback, se eles pegaram no mapa e o que aconteceu nesse passado e ficou registrado lá no passado. Quando isso bateu, essa garantia desse bico bateu na montadora, na fábrica, que é quem dá a garantia do carro, eles falaram, não, a garantia tá negada. Aí a gente falou, peraí, como é que o carro tem BPS e vocês deram garantia de 2 anos e agora vocês estão negando garantia porque lá em 2022 vocês viram um mapa no carro. E aí começou uma nova discussão, né? E aí o cliente pediu Ferrou. Dá pausa aí. A gente tava gravando.
Ai, caramba, eu não sabia, velho. Perdi o fio da meada. Putz, foi mal, né? Não, não tem problema não, a gente dá um pause, a gente vê onde a gente parou aí. Ó, tava tudo... Retomando aqui, a gente começou com a discussão. Falei assim, não, mas peraí, o carro tem BPS, vocês me dão um contrato, BPS de 2 anos de garantia, e agora vocês estão falando que o carro não tem garantia? Aí a concessionária que a gente comprou o carro, de São Paulo, falou assim, fica tranquilo, a gente vai pagar o reparo. Vamos trocar o bico lá. A gente falou, não é isso. A gente comprou um carro com garantia de 2 anos, então quer dizer que daqui 6 meses, daqui 4 meses, quando tiver outro ponto, a gente vai ter que brigar de novo, vai ter que falar para pagar de novo, né? E ficamos nessa discussão, e aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, troca o bico do carro, para o carro voltar a funcionar normalmente, vamos trazer o carro para São Paulo, e já vamos tomar alguma iniciativa de devolver o carro, né? A gente já começou a falar sobre esses trâmites com a concessionária e falar assim, a gente não vai querer, porque importa para o meu cliente que ele fez 24 parcelas do financiamento sem juros e que nessas 24 parcelas o carro não vai dar gasto para ele nem dor de cabeça. Esse é o intuito da gente comprar um carro nesse plano. E não vai fazer sentido. E aí ficou naquele, vamos ver, vamos conversar, tal. Trocaram o bico do carro e aí descobriram que o diagnóstico foi incompleto. E na verdade o que tinha acontecido era que um cilindro do carro tinha dado calço hidráulico e está quebrado. Não se sabe ainda se entortou biela, se quebrou canaleta de pistão, mas o carro não tem compressão num cilindro e vai ter que abrir o motor completo ou trocar o motor completo. E foi aí que a gente já pegou isso e falou assim, ó, mudou de gravidade. O que vai acontecer agora? Ó, sensacional, concessionária segurou totalmente a bronca aqui. Essa bronca, eu confesso que quando você é consultor, quando você faz intermediação de um carro, você é responsável por tudo isso. Então, se fosse conosco, a gente teria que recomprar o carro ou então trocar o motor completo. Não ia entregar um carro com motor retificado, um carro tão novo com motor retificado para o cliente. Então, a gente já estava até fazendo cotações, quanto custa um motor novo na caixa, né? Mas aí tem troca de número, enfim, já estava vendo todas as possibilidades, mas foi aí que a gente sentou com a diretoria da concessionária daqui e falamos assim, isso aqui é um vício oculto, eu não tinha como pegar na vistoria. Se eu tivesse uma vistoria com o dobro do tamanho, eu teria pego? Não. Se a gente tivesse outro equipamento, a gente teria pego? Não. Isso era uma informação escrita no sistema da BMW, não era algo que o scanner te fala, não era algo que você consegue pegar através de algum tipo de tecnologia. Então simplesmente não tinha como detectar isso, era impossível, o carro estava perfeito, o carro estava funcionando tranquilamente, tanto que o nosso cliente foi rodando de São Paulo para Brasília, de Brasília para BH, e aí nesse segundo trecho que o carro deu esse problema. Mas devolveram o dinheiro do carro e a gente falou o seguinte, ó, tem 2 parcelas pagas do carro, teve o IPVA que foi pago, teve tudo isso, vocês vão ter que quitar tudo, reembolsar tudo. Eles toparam, né? Então a plataforma que buscou o carro de Brasília para São Paulo foi paga por eles. Eles reembolsaram o valor total da entrada, quitaram o financiamento, reembolsaram todas as parcelas pagas do carro. Então assim, nisso a gente considera que foi um ótimo pós-venda. Eu não posso falar nomes, infelizmente, a gente não tem as permissões para falar, mas é um grande grupo BMW aqui de São Paulo. E a gente fala o seguinte, né? Você só descobre quando uma empresa é boa na hora do problema. É muito fácil vender alguma coisa, não ter chamado nenhum, e você falar assim, ah, foi tudo bem. Não precisou deles, né? Mas nesse caso nessa hora eles não tentaram fazer nada para mudar o que tinha acontecido. Não tentaram enrolar, não tentaram dar desculpa, não tentaram nada. Eles simplesmente ofereceram. Vocês querem um motor novo, só que o carro não vai ter garantia de 2 anos, né? A gente faz garantia própria da nossa concessionária por 2 anos, tudo que acontecer. Ou vocês querem o dinheiro de volta, ou pegar outro carro do nosso estoque. O nosso cliente falou assim, eu quero outra BMW. Olhamos o estoque, não tinha nada que atendia ali em nível de preço, quilometragem, combinação de cor que o cliente queria. Foi aí que a gente optou por pegar o dinheiro de volta, então a gente auxiliou o cliente em todo esse processo, né, com todos os nossos contatos aqui de São Paulo, dessa rede concessionária. Ele já recebeu o valor integral do carro e nisso a gente comprou, né, RB, arcou com a parte de comprar um carro novo para ele, cuidar de toda essa parte de transferência, logística e tudo mais. Então, esse vídeo tem o intuito de mostrar para vocês quais são os riscos da operação de uma compra ou de uma venda de um carro. Quando você é intermediador, você pegou um carrinho lá, você quis negociar e você anunciou na tua página e vendeu, você é responsável por tudo. Se esse carro quebrar, não é, eu só intermediei, eu sou a Web Motors dos carros, né? Eu só sou uma plataforma que você anuncia. Não, não é assim. Se tem uma pessoa com capacidade técnica para vender um carro, você vende esse carro, você é responsável por ele. Detalhe, se esse carro tivesse sido comprado de uma pessoa física, a gente teria muito mais dor de cabeça, porém também é responsável. Tá? Vício oculto, qualquer um que vende o carro é responsável. Mas não tinha como eu saber. Beleza, então é o de trás que vai ter que provar isso.
né? A gente já falou assim, então, eu comprei, eu tinha um contrato, eu passei scanner, tá aqui o nosso relatório de scanner, o carro não tem mapa, tá aqui o contrato do BPS, o carro tinha garantia, tinha tudo na mão. Então, simplesmente, a gente já passou pro antigo. E aí, concessionária, e vocês? Beleza, a gente deixou passar aqui a informação, então a gente vai recomprar o carro. Tá? Então, muito cuidado com esses carros, com mapa. Ah, quer dizer que BMW G20 é ruim? Não. É o nosso top 1 de vendas, né? Eu falo que a gente tem uma briga muito grande entre XC60, 320 e T-Cross. É o nosso top 3 de carros mais vendidos na RB hoje. Né? Então, a 320 ela ficou durante 4 anos sendo o carro mais vendido da RB, né? Na geração F30, 328 também naquela época, e agora a 320, 330. Ela sempre vem assim, ó, top 1, top 2, top 3, top 1, tá sempre ali. A T-Cross veio, teve aquele boom, vendeu muito, pegou o top 1, aí já saiu. Volvo também, né, era uma briga ali entre Q5, X3 e Volvo XC60, de repente ela disparou, né, 2 anos atrás, agora ela já deu uma caidinha de novo. A 320 ela sempre vem assim, o que é fantástico, né, porque é um sedã sobrevivendo ao mundo dos SUVs. Depois a gente pode até falar um pouquinho do porquê que esse carro é tão bem quisto. E tudo isso não quer dizer que o carro é ruim. Quer dizer que teve uma infelicidade. Sabe por quê? Porque bico travar aberto é com qualquer carro de injeção direta. Eu já vi isso acontecer com Golf, já vi isso acontecer com A4, já vi acontecer com Macan, já vi acontecer com Cruze, já vi acontecer com uma série de carros. Muitos carros aguentam, dependendo ali do dia, da temperatura, da pressão, de como está o material, ele aguenta. Determinados dias não. Simplesmente ele quebra. Quando ele quebra, você tem que abrir o motor. Tá? Então isso é um problema crônico de injeção direta com o nosso combustível. Então quer dizer que foi o mapa lá no passado? Pode ter um vínculo sobre desgaste. Quando você faz mapa num carro, o que você faz? Você coloca mais pressão de turbo, se tem mais ar entrando, tem que ter mais combustível entrando, você potencializa o uso da bobina, dos bicos, da turbina, você potencializa tudo, né? Você coloca todas as margens de fábrica que existe num carro, você está jogando ali no limite do que ele aguentaria. Isso é mapa. Fazer o mapa pode ter vínculo sim, porque você faz desgastar muito mais rápido. É um fato. Mas pode ter sido isso que causou isso? Pode ser que não. Pode ser que um abastecimento errado, um combustível de má qualidade, trave um bico aberto. E aí nessa, a hora que você está andando, acelerou, vem pressão de turbo e voa lá, enche a câmara de combustível. Líquidos não são compressíveis, são incompressíveis, né? Então quando o pistão subir, ele vai comprimir o líquido, não vai ter para onde ir, ele vai estourar em algum lugar. Seja na beiradinha do pistão ali, que é a canaleta do pistão, seja na biela, seja num cabeçote, alguma coisa vai reclamar e vai custar muito caro nos carros de hoje em dia. Então isso não é um problema crônico de BMW, isso não quer dizer um problema crônico do mapa, isso é algo que pode acontecer com qualquer carro de injeção direta. Tanto que, de todas as 320 que a gente negociou até hoje, a gente tem zero estresse. O carro não acende uma luz no painel, a gente nunca teve que trocar uma bobina, a gente nunca teve que fazer nada nesses carros. Os carros são muito bons. As que mais têm quilometragem, que já estão chegando ali nos 120, 150 mil quilômetros, já tem G20 com essa quilometragem passando por aqui, tem ali a válvula termostática que dá um probleminha, tem ali uma bomba de alta, problemas assim bem periféricos e isolados. Tá? Da quilometragem. Fora isso, o carro é muito resistente. Então, esse é o conceito todo do que aconteceu quando a gente fala que um motor nosso explodiu. Tá? E é assim que foi feita a solução. Então a gente fez a compra de um carro novo em outra concessionária, porque o cliente queria manter a condição, então a gente localizou outra BMW mais ou menos no mesmo preço, numa rede de concessionária BMW. Fizemos a vistoria, localizamos outro carro, sem repintura, sem nada, sem mapa, totalmente originalzinha, só que agora não é mais uma 330, é uma 320, então o cliente vai dar uma sentidinha aí na falta de potência, mas a gente conseguiu pegar ela no plano BPS de novo, tudo certinho, tá? Então hoje, inclusive, a gente vai fazer a entrega desse carro e ela vai rodando para Brasília de novo, tá bom? Valeu!